Oi, sexto ano, bom dia. Hoje, dando seguimento aqui às nossas gravações, nós vamos falar da aula 5. A aula 5 fala das múltiplas experiências que foi o episódio de sobreviver da raça humana. Então, nós vamos centrar mais ou menos o nosso tema algo em torno de 8.000 anos antes de Cristo, vindo para 7, 6, 5.000, até 4.000 anos antes de Cristo. Veja, faz muito tempo, não é? E desse momento nós tivemos o ser humano que passar por diversos testes de sobrevivência. Por quê? O ser humano tinha que aprender tudo na vida, tudo, desde comer o quê? Comer raízes, comer caça, comer animais, frutas. Ele tinha que saber separar o que era possível comer, o que não era possível beber. Nem sempre a água, que era a salvação, muitas vezes podia trazer doenças e as pessoas se contaminavam. Então ele tinha que aprender a comer, aprender a beber, tinha que aprender a se aquecer, temperaturas muito frias em determinados lugares, né? Tinha que aprender a buscar abrigos. Então o ser humano, nesse processo entre 8.000 até 6, 5.000 anos antes de Cristo, tinha diversos desafios diários na sua sobrevivência. E além desses desafios, ele tinha que aprender a sobreviver e entender as leis da natureza. E eles ficavam emocionados quando percebiam essa relação homem-natureza e o desconhecido. Desse desconhecido e a vontade de interpretar a natureza é que veio a religião. Essa religião, ela se deu em vários aspectos através de rituais que eles faziam. Então, esses rituais acabavam formando cerimônias religiosas para entender a origem do universo, para entender a origem dos seres humanos. Nesse caso, surgiram diversas civilizações com a ideia de politeísmo. O que foi o politeísmo? O politeísmo era a sensação de acreditar em diversos deuses, né? Veja você, poli, diversos, teísmo ligado a Deus. Então, por exemplo, o sol era um deus, o fogo era um deus, a chuva era outro deus, os ventos eram outro deus, a lua era outro deus, a água era outro deus, e eles tinham deuses para todas essas manifestações, para todos estes fenômenos da natureza. Essas forças especiais, eles chamavam que eram deuses que estavam encarnados na natureza, e, portanto, por acreditar nesses diversos deuses, nós temos aí a palavra chamada politeísmo. Então, eram povos politeístas que acreditavam em diversos deuses. Por outro lado, nós temos também os monoteístas, que foi o povo hebreu. O povo hebreu, localizado nas terras onde hoje é Jerusalém, que você vai ter no mapa, onde fala ali o monoteísmo, aí sim acreditava-se num único Deus, teísmo, Deus, um único Deus. Os hebreus teve na figura de Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, que trouxe essa ideia de que tudo, fogo, ar, água, tudo isso, tempestades, secas, inundações, tudo isso era a vontade de um único Deus. Um único Deus é que trazia toda essa sensação para a humanidade. Portanto, tivemos essas duas passagens, né? Os povos politeístas e os povos monoteístas. Moisés tem, no Antigo Testamento, não é, da Bíblia, não é, os seus 10 mandamentos, e lá existia esse código que as pessoas deviam seguir, minimamente uma vida para ser civilizada. Então daí já entra a palavra civilizada, que já vai nos remeter ao surgimento aí das primeiras cidades. As cidades, uma nova forma de viver, era uma outra forma de viver.
Então, como que surge aí as cidades? As cidades, elas vêm a partir do momento, e agora estou chegando mais ou menos a 6.000 anos antes de Cristo, elas vêm a partir do momento em que as pessoas passam a dominar a agricultura, né? Começa a se plantar os grãos às margens dos rios, e isso é muito importante. As cidades vão surgir sempre às margens dos rios, as primeiras cidades, principalmente as cidades mesopotâmicas, né? Onde hoje é o Iraque, e você vai ter uma ilustração muito boa aqui na nossa aula, quando fala cidades, outras formas de viver. É importante você olhar no mapa as cidades e os rios, não é? Onde você tem diversas cidades formando ali, não é? Cidades que começaram a ter 8.000 habitantes, teve cidade de 4.000 habitantes e teve cidade que chegou até 50.000 habitantes. Por que teve esse desenvolvimento em relação às cidades? As pessoas começaram a plantar e elas passaram de caçar, deixaram de caçar, então começou a ter plantação. É claro que diminuiu a caça sempre teve. E também, muito importante com essa prática da agricultura, de dominar a agricultura, eles passaram a domesticar os animais. Então ia lá, pegava uma cria, quando abatia uma fêmea com diversos filhotinhos e tudo, eles começaram a cuidar daqueles filhotinhos, então começou a criar pato, ganso, marrecos, porcos, cabritos, tudo isso eles foram domesticando e foram tendo esses animais para o seu abastecimento. Além disso, eles passaram então a fixar-se em moradias, começaram a viver em moradias. Essas moradias foram se formando uma atrás da outra, pequenas aldeias que com o tempo acabaram se transformando em cidades. Como? Eles começaram a entender que fazer através da argila, através do barro das regiões onde eles moravam, fazer tijolos. E com esses tijolos eles começaram a fazer casas. E essas casas, umas ao lado das outras, acabou formando diversas comunidades, e aí, portanto, eles tiveram que cercar essas comunidades com muralhas. Então daí começa a surgir a ideia das cidades. Então as pessoas iam para essas cidades, não é? Já cercadas, e ali eles passavam a trabalhar. Uns trabalhavam na agricultura, outros trabalhavam no pastoreio dos animais, outros trabalhavam com artesanato, outros trabalhavam com comércio. Eles faziam uma feira e ali eles trocavam mercadorias, e eles então começou a ter esse tipo de convivência. A partir do ano 5.000, 5.500 antes de Cristo, veio o domínio da metalurgia. Então eles começaram a dominar determinados metais, e esses metais ampliou muito a vida e a expectativa de novas mercadorias. Então começaram a fazer armas, começaram a fazer outros utensílios, e isso era muito importante porque servia também para evitar os ataques. Diversos ataques de povos nômades que viviam nas montanhas desciam para as cidades tentando saqueá-las. Então essas pessoas que moravam nas cidades começaram a fazer um exército de defesa para combater isso. Nesse sentido, como havia ataques fora e também dentro das cidades havia conflitos internos entre as pessoas, nasceu aí a necessidade deles terem um líder, um governante, e esse governante tinha que ser temido, tinha que ser uma pessoa forte, tinha que ser uma pessoa que controlava a vida interna e que controlava também aqueles que queriam atacar estas cidades. Então vai começar a surgir então cidades preparadas não só para a agricultura, para a domesticação desses animais, mas também preparados para a defesa com diversas armas. E para manter tudo isso, esse líder
dessas comunidades, dessas cidades, eles precisavam cobrar impostos da população. Era em mercadoria, era em produtos e todo mundo tinha que pagar. Porque se não pagasse, isso era considerado um crime, com punição até de morte. Então todos eram forçados a pagar estes tributos. E para controlar o que entrava, o que saía desses tributos, é que surge uma coisa muito importante, que foi a escrita. Então, em tábuas de argila, eles pegavam uns estiletes e iam formando determinados códigos que ia trazendo a compreensão de uma forma contábil daquilo que entrava, daquilo que saía, daquilo que tinha, daquilo que eles queriam ter. Então o ser humano nesse momento, que é aí que sai da pré-história e entra na história, muito importante isso, sai da pré-história e entra para a história, porque foi esse advento da escrita. O homem passa a materializar as suas sensações na escrita. E a partir daí, então, nós temos esse momento de transição da pré-história para a história. A partir desse momento, então, grandes cidades foram surgindo cada vez mais. Nós temos, no caso, depois vocês podem analisar aqui o mapa, onde estão as cidades e os rios, que você observar na Mesopotâmia, cidades como Ur, Uruk, Lagash, são importantes cidades que foram se formando, são cidades antiquíssimas. Essas cidades foram se organizando, cada vez mais se organizando, elas procuraram conquistar outras cidades. E através das conquistas dessas outras cidades, através da força inclusive, é que foi sendo feito aí os impérios. Então, grandes impérios, a raiz dos grandes impérios vai surgir na Mesopotâmia nessa época. Então, essa é uma passagem que nós estamos vendo nessa aula, que o homem sai de uma determinada época, que o homem sai daquele modo de vida nomadismo, e vem para o sedentarismo nesse sentido. Portanto, é que essa aula foca principalmente essa transição entre o politeísmo, dos diversos deuses, o monoteísmo, e agora também para esse momento de surgimento dos núcleos urbanos. E daí para frente, nunca mais parou. Essa é a que nós chamamos de revolução urbana, o surgimento dessas cidades. É isso. Essa aula 5, ela trabalha basicamente com isso. Tá ok? Então é isso aí. Tá bom? Valeu, até a próxima. Então tá, tchau.